dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Maranata. O Senhor vem. Amém. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Pergunte. Quem aqui está feliz com Jesus? Amém. Outra pergunta. Pergunte. Será que Jesus está feliz com suas atitudes? Às vezes não e às vezes sim. Fica na mente de vocês. Amém? Acontece não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. E o tema da palavra é murmuração. Amém? Antes de começar a palavra, vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer mais uma oração. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses 2:14. Então, muitas coisas que a gente fazemos na nossa vida, muitas vezes a gente murmura, reclama, sempre coloca algum defeito nas coisas que nós fazemos. E aqui, no mundo, as pessoas são estimuladas a reclamar, fazer greve, reivindicar direitos. Na igreja, o conselho é outro: fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Vamos abrir outro livro da Bíblia, que está lá em Judas 1, versículo 16. Juan? Estes homens estão sempre recusando e acusando o erro. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros, porque são interesseiros. Amém? Amém. A murmuração é um pecado, pois demonstra que não aceitamos o que o Senhor tem feito em nossas vidas e acreditamos que merecemos algo melhor. Essa é a murmuração. Muitas vezes eu ficava assim: o Senhor me deu uma bênção, me dava alguma coisa, eu falava: uai, Senhor, mas eu mereci algo melhor do que isso. Às vezes me dava um livramento de morte, e eu: não foi o Senhor que me livrou disso, fui eu mesmo que me livrei disso. E muitas vezes a gente fazemos coisas semelhantes a essa. A murmuração é um pecado comum e grave entre o povo de Deus. Muitas vezes assim, eu estou pregando aqui: mas você é muito jovem, que conhecimento que você vai ter para passar para cada um de nós? Nós somos experientes, somos mais velhos. O que você vai falar? Nós sabemos mais coisas do que você. Mas uma coisa que vocês têm que colocar na mente: Deus dá sabedoria para cada pessoa. Se Ele quiser usar uma criança de 5 anos para estar aqui ministrando a palavra para vocês, Ele vai usar uma criança de 5 anos para estar ministrando a palavra para vocês. Não quer dizer que eu sei de tudo, sou a pessoa mais inteligente do mundo. Não. Isso eu aprendi a decorrer do tempo que eu vim passando e alguns conhecimentos que eu vim adquirindo na presença de Deus. Então, devemos aprender a não murmurar e não reclamar das coisas. Por que na igreja tem tanta gente que murmura? Isso é uma pergunta, fica na mente de vocês, não precisam me responder. Deixam ou param de vigiar. O diabo fica de olho na pessoa que levanta de manhã, faz oração, canta hinos. Que nem eu já falei em uma ministração aqui uma vez, que eu ministrei sobre escolhas. Toda vez que você levanta um degrau, o inimigo levanta um degrau junto com você. Cada vez que você vai se fortalecendo na presença de Deus, o inimigo vai usando artimanhas para poder te derrubar na presença de Deus. Isso também acontece quando você começa a murmurar. O inimigo fica de olho naquilo que você está mais murmurando na sua vida e sempre vai lançar uma seta na sua vida para você murmurar sobre aquela coisa. Que nem está lá em Efésios 6 em diante, vai falar sobre a armadura de Deus, que o inimigo sempre vai usar setas na sua vida, sempre vai lançar setas em você. Eu vivia reclamando de uma coisa: eu saía para os lugares e naqueles lugares sempre tinha fila. Eu falava: para que uma fila desse tamanho? Para que uma enrolação dessa? Para que a pessoa vai demorar tanto a atender? Muitas vezes quando eu vou no mercado,
Eu vou ser atendido por uma pessoa, a pessoa pega e ficava me olhando com a cara estranha, com a cara como se tivesse dormido de mau jeito. Eu ficava, para que essa pessoa estava me olhando desse jeito? Eu não fiz nada para ela. Né? Quando o cristão está alegre, o inimigo procura frustrar essa comunhão, fazendo murmurar e uma pedrinha para tropeçar. Alguém que já tropeçou em alguma pedra? Algum topo? O inimigo sempre vai usar alguma coisa para você tropeçar e cair na murmuração. Sempre vai usar alguma artimanha, alguma estratégia. É como se aqui tivesse uma mesa. Está aqui o púlpito. Vamos dizer que é uma mesa aqui na minha frente aqui. O inimigo vai colocar aquilo que mais você gosta, ou aquilo que você não gosta, para poder arrumar alguma artimanha para você estar reclamando. Não vamos nem dizer murmuração, vamos dizer reclamações. Vamos abrir lá em Jonas 4, versículo 8. Jonas capítulo 4, versículo 8. Aconteceu um caso comigo um tempo atrás, deixa eu só, que Deus me livrou da morte, que foi o meu primeiro dia dos namorados com a pessoa que hoje em dia é minha esposa. Foi o primeiro dia dos namorados. Eu estava preparando uma surpresa para ela, fui para o Paranoá e eu não comprei nada, eu mesmo quis fazer com minhas próprias mãos e com minha própria dedicação para mostrar o meu amor por ela. E aí eu fui, o Wellington, o filho da Silvana, estava junto comigo. E aí quando eu fico muito tempo sem andar de ônibus, eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Eu começo a passar mal, começo a me dar vontade de vomitar. Aí eu coloquei uma balinha na boca e falei assim, não vou passar mal. E comecei a passar mal dentro do ônibus. Isso foi no dia de sábado. E aí fomos para São Sebastião. A gente não tinha almoçado, a gente estava aqui na igreja. A gente não tinha almoçado, eu e o Wellington. E a gente falou assim, vamos comer um lanche por aqui mesmo. E a gente comeu esse lanche. Depois que a gente comeu esse lanche, a gente pediu um Uber e fomos para o Paranoá. E aí eu comecei a passar mal dentro do Uber. Eu falei assim, tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou de passar mal dentro de carro, sou de passar mal dentro de ônibus. Fui para a casa da minha mãe, vomitei na casa da minha mãe, e minha mãe, filho, você está bem? Eu falei, mãe, eu não estou bem. Comprei as coisas, que tinha que fazer a surpresa para ela. Depois que eu comprei, eu sei que eu estava transgredindo sábado, porque eu estava fazendo compras no dia de sábado. Peguei um Uber e ia vir para São Sebastião. E a partir do momento no Uber, eu comecei a passar mal de uma maneira que eu não sei como explicar que eu estava passando mal. Eu vomitei, a cor do vômito era da cor dessa blusa branca. E a partir dali eu comecei a me contorcer inteiro. Comecei a sentir meu rosto formigando, comecei a sentir o meu corpo todo travado, e eu comecei a me entortar inteiro. Eu não conseguia falar de maneira nenhuma. Minha língua estava travada e a única coisa que eu falava, Senhor, se for para mim continuar sentindo essa dor, que o Senhor me leve de uma vez por todas, que eu não quero sofrer isso. E a primeira coisa que vinha na minha mente, como é que minha avó vai ficar, sabendo que seu filho está morrendo? Como é que minha namorada vai ficar? Como é que meu filho vai ficar sem pai? Como é que minha mãe vai ficar sem filho? Meu irmão vai ficar sem irmão? Isso virou um turbilhão na minha mente. Eu vou passar o celular e vocês vão ver a situação que eu estava. Podem passar no celular. E aí eu estava numa situação já melhor. Já estava bem melhor nessa situação. E aí eu já tinha tomado soro na veia. O Wellington me contou que eu desmaiei mais de 7 vezes na UPA de São Sebastião. Ele disse que minha pupila estava dilatadíssima. E aí eu vejo que foi um livramento de Deus na minha vida.
Deus me livrou. E aí foi passando os tempos, que Ele me livrou desse negócio que aconteceu comigo. E eu fiquei, aconteceu várias coisas na minha vida e eu falei, Senhor, era melhor o Senhor ter me levado naquela noite do que eu viver essa vida que eu estou vivendo. O que? Eu estava reclamando do livramento que Deus deu em minha vida. O diabo quer murmurar, coloca venda nos nossos olhos. As pessoas olham as coisas e não percebem. Se o vizinho tem tudo sem Deus e nós não temos nada, mas temos Deus, nós muitas vezes reclamamos: aquela pessoa tem um carro bom, aquela pessoa tem uma roupa legal, aquela pessoa tem isso, tem aquilo, mas aquela pessoa é sem Deus. E nós temos Deus, nós temos tudo em nossa vida. Temos tudo. Não precisamos de mais nada, porque nós temos Deus, aquele que morreu por cada um de nós, aquele que deu a vida por cada um de nós. Nós temos Deus. Muitas pessoas que estão aqui já viram esse vídeo. E depois que isso aí aconteceu comigo, eu vim para o clube de desbravadores e eu ainda estava sentindo meus dedos, eu não mexia meus dedos, eu não conseguia sentir meus dedos. E eu fiquei sem mexer meus dedos direito, eu não conseguia fechar o dedo assim. Fiquei quase uma semana sem conseguir fechar minha mão. E fiquei sentindo dores constantemente no meu corpo, porque enquanto mais eu fazia força no meu corpo para poder sair essa tortura do meu corpo, mais ainda meu corpo entortava mais ainda. Alguém já assistiu o Pica-Pau? Alguém já assistiu aquela parte que tem aquele pega-frango? Eu fiquei daquele jeito, com os braços assim, ó. Parecia uma coxinha meu braço, minha mão. Eu fiquei dessa maneira. Eu fiquei de um jeito tão grande, de um jeito tão assim, que eu não me reconhecia. Eu tentava falar o nome de Deus e não saía na minha boca. Eu tentava falar socorro e o nome socorro não saía da minha boca. E eu olhava e vi o Hélio do meu lado, desesperado, chorando, e eu ouvia ele dizendo: meu irmão vai morrer. E eu ficava assim: Senhor, me livre dessas. Se o Senhor não me livrar, me leva de uma vez por todas. Muitos perguntam: por que você considera a Silvana como sua mãe? Porque no momento que eu estava na pior, que foi esse dia, a minha mãe só chegou e falou para minha avó. Não, quer dizer, minha avó não sabia disso. Se eu não me engano, foi o Wellington que falou para minha mãe: se o filho está no hospital e está passando mal, se eu não me engano, mandou um vídeo para minha mãe e tudo, e minha mãe só chegou e falou assim: só me avisa o que acontecer comigo. Minha mãe, aquela que me deu a luz, que me criou. E a Silvana, se eu não me engano, ela saiu aqui do Café Sem Troco. Tô certo? Saiu aqui do Café Sem Troco e foi lá e agiu como se fosse minha própria mãe, como se ela tivesse me dado a luz. Por isso que eu considero ela como se fosse minha mãe mesmo, porque no meu pior momento ela estava comigo. E a gente escondeu tudo aquilo da minha avó, porque sabia que se tivesse contado para minha avó, tinha sido mais outra pessoa passando mal naquele momento. Então, só chegamos aqui com a notícia do que tinha acontecido comigo. E ali foi o pior momento que aconteceu na minha vida. E aqui são alguns tipos de reclamação. O magro chega diante ao espelho e diz: oh meu Deus, será que não vou engordar nunca? Vai. Eu usava isso comigo também. Quando eu morava no Paraná com minha mãe, eu era tão magro que dava para ver isso aqui, ó. Era magro demais. Mas se vocês verem fotos minhas de quando eu era pequeno, eu era um gordinho, bem fortinho mesmo. Depois daí eu emagreci e não consegui engordar mais. E eu falava: Senhor, ó minha magrição, coloca um pouquinho de carne em mim. Não cresceu muita carne, mas está melhor do que antes. O obeso reclama. O baixinho diz: estou cansado de ser chamado de salva-vidas de aquário. Eu acho que toda pessoa baixinha reclama disso. Eu não. Eu não conhecia essa.
falo que eu faço coisa que o gordão e alto não faz. Antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu era aquele tipo de pessoa que fazia bullying com as pessoas baixas. Falava, você só uma vida de aquário. Para você subir um meio-fio você precisa de uma escada. Você é tão baixo. A sua piscina é uma tampinha de garrafa. Uma criança. Eu era esse tipo de pessoa. Zoava muito as pessoas baixas. E aí, eu comecei a zoar tantas pessoas baixas que eu emagreci de uma maneira que eu parecia, vamos dizer, um palito de dente. Fiquei magrinho. E as pessoas chegavam pra mim e falavam, você zoava tanto a gente? E você, palitinho de dente? Vou usar seus dentes para palitar meu dente. E eu ficava assim, rapaz, é mesmo, né? Eu zoava tanto vocês e tá aí, jogando pedra em mim, me zoando. Por isso que a Bíblia fala, aquilo que você planta, Você colhe. eu plantei bullying, recebi bullying. Por isso devemos prestar atenção naquilo que a gente planta. Outra reclamação. Quando você está trabalhando, você reclama do seu salário. É pouco, viu? Eu recebo um pouquinho demais. Só isso. Não devemos reclamar da bênção que Deus dá na nossa vida. Presta atenção na sua murmuração. Se Deus deu aquilo para você, então era aquilo que você precisava. Muitas vezes Ele podia te dar um salário de 10 mil reais, mas Ele sabia que se tivesse Ele tivesse um salário desse, você muitas vezes não estaria na presença dele. Se Ele te deu um pouco, lá na frente Ele pode te dar um muito, pode colocar você recebendo um salário o triplo, o dobro de 10 mil reais. Que nem vocês, muitos de vocês sabem, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Gostaria de receber um salário muito gordo. Tive a oportunidade? Tive, mas não era aquilo que Deus queria na minha vida. Recebo pouco, recebo, mas não reclamo daquilo que eu recebo, porque foi aquilo que Deus me deu para me receber. Amém. E aquilo que eu preciso para receber. Amém. E eu acho que esse ponto aqui agora é o ponto que bate muito forte na igreja. Quando a pessoa está pregando, se eu pregar gritando demais, muitos de vocês vão reclamar. Para que gritar desse jeito? Ele fala tão devagar que começa a dar sono. Esse pregador vai de um lado para o outro do púlpito, parece que vai decolar. Muitas vezes essa é a nossa reclamação. Se eu mandar para lá e para cá, vocês vão reclamar na mente de vocês. Vocês podem pensar isso na mente de vocês, mas vocês não vão falar. Esse pregador não consegue ficar quieto no púlpito, não consegue pregar parado. E muitas vezes sempre tem aquele pregador que chega na igreja e começa a pregar baixinho, prega calmo, e você reclama. Essa pregação não vai acabar nunca. Muitas vezes isso já aconteceu comigo dentro da igreja, aqui mesmo, viu? Eu estava sentado lá no meu cantinho, sem sono nenhum. E aí o pregador começou a falar manso, tranquilo, calmo, e eu, rapaz, esse pregador não vai ter essa pregação nunca, eu estou morrendo de sono, quero ir para casa dormir, tirar minha horinha de sono. A pessoa do céu. Na Bíblia vemos prostitutas, ladrão, entre outros, salvos, mas não encontramos murmuradores salvos. Então, devemos aprender a não murmurar. Eu reclamava muitas vezes. Eu já participei de pregações que o pregador demorava 3 horas para pregar. E já participei de pregações que o pregador demorava 10 minutos. E em 10 minutos Deus pode falar muito mais do que a pessoa que pregou 3 horas, pregou 5 horas. E Deus também pode falar em 3 horas de pregação também. E eu ficava reclamando, nossa, esse pregador 15 minutos pregou só isso? Não entendi nada do que ele pregou. Mas por quê? Porque eu estava preocupado em reclamar do que prestar atenção na palavra dele. E quando o pregador demorava 3 horas, 2 horas, 1 hora, meia hora, eu ficava, nossa, esse pregador vai terminar essa pregação nunca, eu
estou doido querendo ir para casa, doido querendo jogar meu futebolzinho, doido querendo sair com meus amigos. O pregador está me segurando dentro da igreja. A murmuração é contra a falta de amor. Aqui o povo de Deus não tem amor. O murmurador pergunta para si mesmo: quanto tempo que faz que nenhum irmão vem me visitar? Muitas vezes nós usamos essas desculpas. Falamos: rapaz, os irmãos da igreja, quando a gente está na igreja, é aquela comunhão, cada um fala com todo mundo, mas quando tem muito tempo que eu não vou na igreja, não vem um irmão me visitar na minha casa. Eu já ouvi isso de muitas vezes, de muita gente, e eu era esse tipo de pessoa também, e reclamava. Quando eu me fui me afastando da presença de Deus, eu ficava falando: rapaz, nenhum irmão vai vir me visitar, nenhum irmão vai vir me falar, desculpa, nenhum irmão vai vir me falar da palavra de Deus. É nunca dar atenção ao murmurador. Consagremos nossa casa a Deus. Nunca permita que seja uma casa de murmuração, mas pelo contrário, uma casa de oração. Amém. Muitas vezes nós reclamamos na nossa casa: ah, não tem isso, não tem aquilo. Mas você não presta atenção em você mesmo. Deus te dá saúde, Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência. E a gente ficamos reclamando daquilo que está faltando na nossa casa. Mas Deus vai abençoar cada um de nós, que não há de faltar nada em nossas casas. A geração velha de Israel, com exceção de Josué e Caleb, entraram na terra prometida, mas os murmuradores não entraram. Então essa é a palavra de hoje que eu tenho para cada um de vocês. Amém. Não devemos murmurar. Porque que nem eu falei aqui, murmurador não tem espaço no céu. E aí, todos nós queremos buscar o céu. E como é que a gente vai buscar o céu murmurando e reclamando das coisas? Devemos não murmurar mais. Amém?